Olá, com vocês, professor Hernaldicas. Interpretação de texto para a prova do Enem. Nós estamos trabalhar com o eixo temático violência social e questões sociais. O importante aqui para vocês hoje é que eu selecionei um exercício um pouco difícil dentro desse eixo violência social. Um pouco difícil porque exige do candidato mobilização de alguns saberes que são fundamentais para a compreensão de um texto figurativo e de um texto temático. Qual é a novidade de hoje? Eu vou mostrar para você um tipo de exercício que o Enem adora fazer, em que o texto figurativo, ele é o ponto de partida e ele também é o ponto de chegada para o gabarito. Olha que coisa interessante que nós teremos hoje. Mas é claro, para chegar a esse gabarito, eu preciso da aula anterior, eu preciso aprender que o texto figurativo trabalha com figuras, com imagens. E o texto temático é a ideia que eu abstraio, a ideia que eu compreendo. Texto figurativo e texto temático, eles se completam. Por trás de um texto figurativo, existe um tema, uma ideia. Mas agora, hoje, vai ser um trabalho interessante e muito bom para você, para amadurecer a sua capacidade cognitiva de interpretar texto. Por quê? Porque hoje eu vou mostrar para você que você precisa justamente dialogar o figurativo com o temático, mas eu quero mostrar para você um tipo de exercício em que o texto figurativo, ele é o ponto de partida, mas ele também é o seu gabarito, ele é o ponto de chegada. Vamos ver isso de perto? Eu selecionei, então, um exercício que vai trazer para nós o texto figurativo. Como eu falei para o candidato, como o aluno já está ciente disso, como você já está sabendo, um texto figurativo é um texto que traz figura, que traz uma imagem. Mas o exercício de hoje vai trazer uma imagem duvidosa, uma imagem estranha, uma imagem que você não vê muito sentido a priori, a princípio. E é por isso que o exercício vai pedir para nós a ordem do texto. Você que está trabalhando com Hernaldicas sabe que nós temos um método, a ordem do texto. Esta ordem do texto que vai nos ajudar a produzir um sentido. Então não existe nada daquilo que às vezes ouvimos dos alunos. Eu não vi nenhum sentido nisso. Sim, por trás de um texto figurativo sempre há um sentido e nós temos que aprender, a organizar bem o nosso saber, o saber linguístico, o saber textual, o saber social, mobilizar bem os saberes para que você chegue rapidamente ao gabarito. Hoje nós vamos trabalhar com uma ordem do texto em que essa mobilização do saber, ela continua vindo por meio do substantivo, mas também por meio de um outro recurso semântico chamado paráfrase. Olha o que o exercício vai exigir de você. O conhecimento acerca do texto figurativo e temático, o conhecimento de quem está ordenando esse texto substantivo, quem está ordenando esse texto, como no vídeo anterior, era uma leitura metafórica, lembra-se disso? Hoje não. Hoje é uma leitura da paráfrase. E o que é a paráfrase? Paráfrase é a junção de sentenças com o mesmo significado, tá? E isso vamos mobilizar, então, nesse tipo de exercício. Voltemos um pouquinho mais à teoria. O texto figurativo como ponto de partida e ponto de chegada, mas eu tenho que aprender no meio a dar sentido, no meio de campo, no decorrer, a dar sentido, a conectar, a linkar o figurativo com o temático. Vamos começar então no exercício, desafiando o nosso pensamento? Vamos colocar isso em prática? Peguemos este exercício. Então,
A primeira coisa que você deve fazer na prova do Enem é ficar atento ao que eu vejo e o que eu leio. O que eu vejo é o que o Hernaldicas diz, texto figurativo, texto não verbal. E a palavra, evidentemente, é o texto verbal. Então vamos começar a dar sentido ao texto figurativo. O que você vê do texto figurativo? Ah, professor, eu vejo uma imagem, a imagem de um megafone, não é? De um megafone. E ele está sustentado, esse megafone está sustentado por uma coronha de revólver. Uma coronha de revólver. O que eu vejo também? Eu vejo, professor, o texto figurativo com traços elípticos que remetem à propagação de som. Traços que remetem à propagação de sons. Então eu vejo isso. Estou vendo justamente essa condição do texto figurativo. Volte para cá, por favor. O texto figurativo, eu estou a perceber que o texto figurativo trouxe uma imagem um pouco estranha, não é? Um megafone sustentado por uma coronha de revólver. Uma coronha de revólver. Como que eu vou quebrar esse estranhamento? Como eu devo quebrar o estranhamento? Por meio da junção, por meio do link entre o verbal e o não verbal. Então eu vou apagar aqui esse estranhamento. Fique atento, por quê? Porque esse padrão, o exercício, ele não se repete. O que ele se repete? É o padrão de pensamento. É a forma de pensar. Porque o Enem está a trabalhar com habilidades, competências, com eixos. Então, essa estratégia de pensamento, isso vai cair. Nós sabemos disso. Então, voltemos. Como eu quebro esse estranhamento? Mas que estranhamento, professor? Meu Deus, um megafone sustentado por uma coronha, não é? Uma coronha de um revólver. Então, eu começo a pensar em revólver, polícia, bandido. Meu Deus, que coisa estranha essa. Como eu quebro, então, para você que está até anotando a minha aula, como um aluno falou para mim, professor, anoto tudo a sua aula, caderninho de interpretação, legal. Para você que está anotando, então você tem que anotar aí. Eu tenho que quebrar o estranhamento por meio da associação, do link, da conexão entre o verbal e o não verbal. E o que você viu ali e leu do não verbal? Bem, você viu a imagem. E do verbal? Você viu isso daqui. Voz da comunidade. Então, primeiro você se deparou com o figurativo, a figura, traços elípticos, mostrando o som que está se propagando. Mas aí você também se deparou com um substantivo voz, bem ao centro, que é um substantivo. Voz. Agora, louça para cá. Não é uma voz qualquer. É uma voz delimitou, especificou, particularizou. Voz da comunidade. Então você já, se nós pensarmos policial, bandido, por causa do revólver, da coronha, você aqui já abandona. Você já começa a dar sentido, a produzir sentido. Porque da comunidade é o termo que está especificando, particularizando a voz, voz da comunidade. Mas nós temos uma outra. A paz só se consegue com a voz. Meu Deus, olhe para cá. Você só vai quebrar o estranhamento quando você fizer a junção, o link com o verbal. Primeiro você ficou sabendo, é a voz da comunidade.
E agora, tem um outro verbal abaixo. A paz só se consegue. A paz é o sujeito da oração. A paz é o sujeito da oração. A paz, só advérbio de exclusão. Apenas se consegue. A paz só se consegue. Vamos fazer uma pergunta para esse verbo, para nós entendermos bem? A paz eu só consigo com a voz. Por meio da voz. Através da voz. A voz aqui para mim, com a voz. Isso daqui, com a voz, é um complemento. Só se consegue. É como se você pensasse assim. Só se consegue de que jeito? De que maneira? De que modo? É claro que podemos pensar também a voz como um instrumento, não é? Um instrumento. Mas aqui é importante você reconhecer a paz, que é o sujeito, só, apenas se consegue com a voz, por meio da voz. Por meio da voz, através da voz. Então você está percebendo que nós não temos aí a ideia mais de um policial, de um bandido. Por quê? Porque esses dois elementos, que são dois sintagmas, nós chamamos de sintagmas nominais, os dois sintagmas, as duas expressões, as duas sentenças, nos levaram a especificidade, a particularidade é a comunidade. É a comunidade, é a voz dela, ideia de posse, voz da comunidade. E trouxe para nós, a paz só se consegue com a voz, por meio da voz, através da voz. Isso é leitura que dá a conexão, a produção de sentido. A produção de sentido. Para que você produzisse o sentido, você dependeu muito desse substantivo. Qual é o substantivo? Voz. Estamos a falar da ordem do texto. A ordem do texto chamou a sua atenção para o texto figurativo, megafone, e para a coronha, texto figurativo. Quando você linkou com a voz da comunidade, e quando você linkou a paz só se consegue por meio dessa voz, por meio da voz, você está produzindo sentidos, você está ligando, você está rompendo com aquilo que nós chamávamos de estranhamento. O que tem a ver isso, o megafone com o revólver? O que tem a ver? Só pode ter alguma coisa a ver e produzir sentido quando nós relacionamos com o não verbal. Agora, querido e querida, presta bem atenção. A aula não parou ainda, porque eu tenho que ensinar uma outra coisa para você. No vídeo anterior, eu ensinei a fazer uma interpretação metafórica da realidade. Hoje, eu preciso ensiná-lo a perceber uma parte da semântica, porque interpretação de texto é semântica, é produção de sentido, chamada paráfrase. Volte ao exercício com o professor. Muito bem, comando da questão. Vamos ao comando da questão, interpretar bem o comando da questão, porque agora já estamos produzindo sentido. O comando da questão nos leva justamente a uma ideia fundamental. Essa propaganda defende. Defende, perguntinha, defende o quê? A transformação social e a diminuição da violência. Então vamos guardar aí. Eu preciso transformar a sociedade, é isso que a comunidade está querendo, transformar a sociedade, e ela quer também diminuir a violência. Então, transformação social e diminuição da violência, por meio da palavra. Por meio da palavra. Percebeu aqui a ideia que nós estávamos a falar para vocês? Da paráfrase, por meio da palavra. A palavra, nós chamamos a palavra de uma paráfrase. Paráfrase do quê? Venha comigo.
Por isso que esse exercício trouxe uma certa dificuldade para o candidato. Trouxe uma certa dificuldade porque o exercício queria que o candidato mobilizasse alguns saberes linguísticos. Por isso que esse vídeo atacou em outros momentos a questão do deíticos, fóricos e tantos outros saberes que nós vamos mobilizar aqui nesses vídeos para vocês. E mais uma coisa, aqui nesse exercício, quis que o candidato percebesse que a presença da paráfrase estava no comando da questão, por meio da palavra. Ah, eu entendi, professor. Eu entendi por quê? Porque eu captei o sentido lá. A paz só se consegue com a voz. Por meio da voz. Você vai ao comando da questão e está escrito por meio da palavra. Voltemos ao comando da questão, por favor. Voltemos ao comando da questão. Lousa, comando da questão, mais um pouquinho aí para que você comece a linkar bem, até mesmo sabemos que o Enem vai continuar fazendo esse exercício de pensamento. Essa propaganda defende a transformação social e a diminuição da violência por meio da palavra. Então, palavra é a voz. Tudo bem? Palavra é a voz. Agora eu quero que você linke aí comigo, produção de saber, produção de sentido, linke comigo, transformar e diminuir. Transformar e diminuir, que são sinônimos aí, transformação e diminuição, sinônimos para a comunidade. Porque eu só posso pegar a palavra dentro do seu contexto. Transformação e diminuição, o que é? É o poder que a comunidade quer. É o poder que a comunidade quer para poder, justamente, um poder capaz de mudar a sua situação. A comunidade vive sob a violência, à mercê da violência. A comunidade quer transformar, quer diminuir. Ela quer ter o que mesmo? Um poder. Um poder. Mas esse poder vem por meio de que mesmo? Da palavra. Então nós temos dois elementos que são temáticos no comando da questão. O comando da questão, ele veio por meio de um texto temático. Tema, ideia, transformação e diminuição. Esse tema, transformação e diminuição para a comunidade, simbolizam um poder que ela está querendo. E esse poder vem por meio da palavra, que é a paráfrase de voz. Querido e querida, aí vem o comando e diz assim: isso se evidencia, se mostrou, evidencia é o que está ressaltado, evidência, topicalização, ressaltado. Ressaltado por quê? Ressaltado por quê? O que ficou mais forte na sua mente aí? Uma imagem que você nunca mais vai esquecer. O que ficou topicalizado no topo? O que ficou mais visível, determinante, ressaltado, evidenciado? Oh, querido, querida, olha esse megafone com uma coronha de revólver. Não quebra a sua expectativa? Não quebra? Claro que quebra. Quebra a minha. Eu nunca imaginei um megafone sendo organizado desse jeito, com uma base sustentado por uma coronha de revólver. Você já tinha imaginado isso? Eu também nunca tinha imaginado. Então, olho vivo, candidato. Olho vivo, porque é daqui que vai sair a nossa interpretação de texto, querido. Ó, se evidencia, se ressalta justamente por essa junção da arma de fogo com o megafone. Por isso, querido e querida, que nós tivemos um exercício no Enem que exigiu um pouco mais do candidato. Exigiu um pouco mais do candidato, porque o candidato tinha que fazer justamente essa leitura do temático, transformação e diminuição. Então a comunidade quer tomar peito, quer tomar a frente, quer ser autônoma, tomar a direção. Ela não quer ficar submissa à violência social, que é o nosso tema, o eixo temático. Ela não quer ficar submissa, ela quer ter autonomia, ela quer ter poder. Por meio
da palavra, da voz. A voz é sinônimo de megafone. A palavra é sinônimo de megafone. Megafone foi uma figura para expressar a voz, a palavra da comunidade. Ela quer o megafone, a figura, megafone, colocar a boca no mundo. Mas ela quer com poder. E por isso, aquela figura da coronha do revólver, aquela figura, ela simboliza o poder. O poder não para destruição, o poder para a diminuição da violência social. A arma na mão de um bandido simboliza a morte. Na mão de um policial, a arma deveria simbolizar a segurança, a proteção. E na mão da comunidade, poder, professor, poder. Poder de transformar e poder de diminuir. Tudo bem? Então a arma, não o revólver como todo, a palavra arma. Tudo bem, querido e querida? Meu Deus do céu, que exercício maravilhoso, gente. Que exercício maravilhoso. Olha, espero que você tenha acompanhado bem a explicação do professor, porque a ideia minha é a ideia de fazer o aluno entrar no exercício, juntar as peças do exercício, interpretar que palavra era voz, só que ele não repetiu a palavra voz, ele repetiu por meio de uma paráfrase, de um elemento de coesão, que paráfrase, não é? Substituição por outro elemento, quase que um sinônimo, tudo bem? E por isso nós tivemos nesta aula o texto figurativo. Olha que dica importante para você. Como que você chegou à alternativa correta, professor? Ele falou evidência. Nunca se esqueça, não perca nada do comando da questão. A nossa matéria é ordem do texto, ordem do comando. Ele colocou evidência à toa, aleatoriamente. O que é evidência? É o que eu coloco como maior, um peso maior. E o que chama a atenção logo da pessoa? Meu Deus, olha só esse megafone sustentado por uma coronha de uma arma. Isso é evidenciado, querido. Isso foi a evidência. E você viu lá os traços elípticos propagando o som megafone. Mas a comunidade quer transformar e quer diminuir. Então ela quer poder. E qual é a figura que simboliza o poder? A arma. Por isso que deu a alternativa que mostra a arma de fogo e o megafone. O texto figurativo foi ponto de partida, passou pela análise do texto temático e voltou ao texto figurativo como gabarito da questão. Não tenho mais nada para falar desse exercício, tenho certeza de que você entrou na aula, entendeu a aula, então, por favor, dá um like bem gostoso aí, porque eu só voltarei com mais exercícios, mas dentro desse padrão, para fazer com que o seu pensamento se torne um pouco diferente, amadurecido, para você arrebentar no vestibular e dizer: Hernaldicas, valeu, essa é a minha função de professor, tá bom? Um abraço.